Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia Crivellaro, sou enfermeira e estou aqui para falar um pouquinho hoje para vocês sobre as atribuições do técnico em enfermagem e do auxiliar de enfermagem na atenção primária à saúde. Conforme prometido no vídeo anterior, né, quem não assistiu, puxa lá ele e assiste, vou deixar no card para vocês. Eu já falei um pouquinho sobre a atribuição do enfermeiro na atenção primária à saúde, né? A gente ressaltou bastante diversos pontos que envolvem a atribuição desse profissional tão importante na linha de frente. Mas tão importante quanto o enfermeiro é o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Ou seja, eles compõem a nossa equipe e nos dão todo o apoio necessário no momento da realização de todas as práticas e atividades na atenção primária à saúde. Sem eles, não somos nada. Precisamos deles no nosso processo de trabalho e é importante a gente saber quais são as reais atribuições. Concurseiros de plantão, fiquem aí atentos também, porque a gente vai discutir agora. Vou colocar aí na tela para vocês, né? Trouxe aqui, de acordo com a 7.498 de 86, tanto as atribuições do técnico quanto do auxiliar. Então, aqui na parte laranjinha estão as do técnico de enfermagem. Essa lei nós já discutimos também no vídeo anterior, é a lei do exercício profissional de enfermagem. Quem está um pouquinho distante da prática precisa ler esta legislação, é de 86, mas ela é atual, porque ela que rege, né, nos traz aí as normativas da nossa profissão. Mas vamos lá, chega de blá blá blá. Artigo 12 nos diz da seguinte forma: o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, ok, gente? Envolvendo, então, orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência. Então, aquilo que eu falei lá no vídeo do enfermeiro, né, que o técnico de enfermagem, que a equipe tem uma participação muito importante no planejamento da assistência, isso se efetiva. Você que é enfermeiro e que não envolve a sua equipe, os seus técnicos no planejamento da assistência, muito possivelmente você vai ter maior dificuldade de aplicação na prática dessa assistência e desse planejamento, ok, gente? Então, vamos envolver mais a equipe nesse planejamento. Eles têm um olhar devido à proximidade deles com esses pacientes, devido ao convívio, devido à linha de frente, né, muito bem aplicado e executado. O olhar deles é muito importante aí para as atribuições, para a questão do planejamento das práticas de enfermagem na atenção primária. Vamos lá, continuando então, então, além dessa participação no planejamento, cabe-lhe participar da programação da assistência de enfermagem, né? Ou seja, na atenção primária nós temos muitas programações, planejamentos relacionados à educação em saúde, a outras atividades práticas, grupos, né? Grupos de conversa na atenção primária, seja com gestantes, seja com crônicos, com idosos, enfim, diversos grupos aí, e esse planejamento dessa programação de saúde é muito importante, essa participação desses profissionais. Vamos lá, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, gente. Então, vamos ficar bem atentos. Retomem o vídeo que eu falei, né? Lá eu discuti bastante quais são as atribuições privativas do enfermeiro, tá? E essas não podem ser realizadas por nenhum outro profissional, né? Mas só ficar atento a essa questão. Além disso, na letra C, nós temos aí participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá? Então, a gente precisa trabalhar junto nessa orientação, nessa supervisão. O técnico em enfermagem, eles nos ajudam muito na supervisão da assistência de enfermagem. Então, se eu estou trabalhando, né, na atenção primária, a gente tem os diversos grupos, temos os crônicos, o acompanhamento de gestantes. Então, essa supervisão sobre essa pessoa, sobre essa gestante, uma determinada pessoa, seja na área, né, por meio de uma visita domiciliária, essa pessoa precisa de uma supervisão, de uma proximidade, não
necessariamente precisa ser um enfermeiro, né? O técnico em enfermagem, ele tem uma grande percepção e uma função aí participativa junto ao enfermeiro da supervisão dessas condições de saúde, né? E dessa troca de informação junto à equipe de enfermagem, participar da equipe de saúde. Então, com certeza, não existe linha de frente, não existe atenção primária sem, né, a presença do técnico em enfermagem. E agora a gente vai falar um pouquinho do auxiliar em enfermagem. Quadrinho azul aí, artigo 13 diz: exerce atividade também de nível médio. As atividades do auxiliar de enfermagem, elas são de natureza repetitiva, envolvendo os serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão. Então, toda atividade feita pelo auxiliar de enfermagem precisa ser supervisionada pelo enfermeiro, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Então, durante a sua formação aí de auxiliar, é muito difícil ter um profissional que ele se formou apenas em auxiliar de enfermagem, né? Que ele possivelmente ele finalizou os 2 anos e terminou o técnico. Muitas vezes prestou um concurso público para auxiliar de enfermagem e exerce as funções de auxiliar. Então, eu preciso ficar muito atenta, porque se meu contrato é um contrato para auxiliar de enfermagem, automaticamente eu preciso exercer funções de auxiliar. Vocês devem reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, tá? Prestar cuidados de higiene, conforto ao paciente e participar da equipe de saúde, assim como o técnico em enfermagem também, tá? Então, o artigo 15, ele diz assim: as atividades somente podem ser desempenhadas sob a supervisão e orientação aí do enfermeiro, gente. Então, fica muito claro e destacado que eu não posso desenvolver as funções sem supervisão e orientação do enfermeiro, da equipe, né? Ok? Todo acompanhamento que não desdobre em algo invasivo, extremamente invasivo a esse paciente, né? Na atenção, pensando no contexto da atenção primária, os monitoramentos de pressão, né, de níveis pressóricos, de glicemia, curativos simples e essas e outras atribuições, elas vêm melhormente descritas na PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Eu vou mostrar para vocês agora quais são essas atribuições de acordo com a PNAB. O que é interessante? A PNAB, ela não vem separando o técnico do auxiliar, né? Ela vem aí meio que traz os dois no mesmo tópico, né? Trazendo da seguinte forma: 4.2.2, participar das atividades de atenção à saúde, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão. Então, ou seja, gente, a PNAB está embasada aonde? Lá na que a gente acabou de discutir, que é 7.498 de 86. Então, ela deixa bem claro aqui: realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, ok? Gente, por que a nossa lei do exercício profissional não traz funções de uma forma muito mais clara, né? Porque desde que esteja sob a supervisão do enfermeiro, desde que a gente descarte algumas questões que já foram excluídas do rol de atividade, vou citar um exemplo, por exemplo, as sondas, né, vesicais de demora, de alívio, naso, todos os cateterismos aí foram excluídos das atividades do auxiliar, do técnico em enfermagem. Também pensando na atenção primária, foram excluídos os Papa Nicolau, né? Então, esses procedimentos, por meio de resoluções do COFEN, no nosso Conselho Federal de Enfermagem, foram excluídos do rol da profissão, né, do técnico e do auxiliar de enfermagem. Então, a gente precisa ficar sempre atento também às resoluções do COFEN, do COREN, que trazem aí essas exclusões, ok, gente? No segundo parágrafo, ele traz aí realizar alguns procedimentos e são citados esses procedimentos: curativos, administração de medicamentos, de vacinas, coleta de material para exames,
lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro. Essas atividades, esses curativos, tudo isso é liberado, né, desde que supervisionado e orientado aí pelo profissional enfermeiro. E o terceiro quesito, que é exercer as outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Então, vocês podem perceber que ele deixa um pouco aberto aí para que o enfermeiro direcione, né, treine, capacite e acompanhe essas atividades. Tá bom, pessoal? Então, o que é importante a gente pensar também? Que além da PNAB, que é da Política Nacional de Atenção Básica, nós, como norteador das práticas do técnico, do auxiliar e também do enfermeiro na atenção primária, a gente tem as próprias resoluções do COFEM, que por meio de estudos, de práticas baseadas em evidências, né, os pareceres do COREN, dos CORENs aí, que por meio desses estudos, dessa ciência, dessas evidências científicas, vem norteando aí quais são as práticas que podem ser realizadas pelo profissional enfermeiro e que não podem ser realizadas pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. Além do mais, pessoal, esses profissionais, tanto técnico quanto auxiliares, toda a equipe de enfermagem tem uma atuação muito importante em todos os programas e linhas de cuidados de assistência à saúde. Vamos citar algumas delas muito importantes, que é a saúde do idoso, do adolescente, da criança, da mulher, em todas as suas fases, né? Mulher em idade fértil, idade reprodutiva, né? A mulher no climatério, na menopausa. Então, existem várias atuações da equipe de enfermagem, tanto preventivas, de promoção à saúde, de recuperação, em que a equipe de enfermagem trabalha juntos, né? Em prol da recuperação, em prol da prevenção, da promoção da saúde desses públicos, da criança aí no atendimento de puericultura. E eu posso citar como exemplo algumas práticas que são repetitivas e simples, realizadas praticamente no dia a dia aí dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem. Verificação de pressão arterial, de temperatura, de peso, altura, glicosimetria capilar, né? Além de outras atividades como registro em prontuários, preenchimento de fichas de notificação compulsória junto com a equipe de enfermagem, coleta de material para exames, auxílio da enfermeira aí auxiliando a enfermeira na realização do exame de Papa Nicolau. Tudo isso são atividades que o técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem na atenção primária eles desenvolvem, além das visitas domiciliares de acordo com o formato, a modalidade dessa unidade aí, se for estratégia de saúde da família, com muito maior recorrência, a gente acompanha aí os pacientes nos domicílios, acamados, de acordo com as prioridades na área aí de atuação dessa equipe de saúde, tá bom? Então, são profissionais de extrema competência que precisam estar articulados aí e ser constantemente capacitados, né? Educação permanente deve acontecer para que eles estejam sempre atualizados, né, com as suas práticas, com as suas rotinas. Então, basicamente é isso. Espero que vocês aproveitem essas orientações, essas dicas, e a gente tem muito mais.